Agora é a hora do pronto atendimento. E hoje a gente fala sobre a transfusão de sangue em animais de estimação. Como é feita a transfusão? Se os animais possuem um tipo específico de sangue? Existem bancos de sangue para animais? A médica veterinária Maria Cecília Fleury está ao vivo aqui para esclarecer as suas dúvidas. Pode mandar sua pergunta para o portal de conteúdo da TV Cultura, o cmais.com.br/JC primeira edição /participe ou para o facebook.com/pronto atendimento. Boa tarde, doutora Maria Cecília. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vamos começar com a pergunta do Rafael Oliveira. Ele pergunta justamente isso. Existem bancos de sangue de doação para animal e onde encontrá-los? Existem bancos de sangue, eles podem ser particulares, né, bancos de sangue particulares, ou então vinculados a hospitais escola, dentro de universidades. Então, um local bom para procurar é dentro dos hospitais escola, que ficam dentro das universidades. Toda universidade que tem o curso de veterinária. Isso. Pergunta da Bruna Costa. Quando um animal pode precisar de transfusão de sangue, em que casos? Casos de anemia. Geralmente fazem transfusão de sangue os animais que estão severamente anêmicos. Não é? Então, essa anemia ela pode ser em decorrência de alguma doença. Essa doença pode ser crônica, pode ser aguda, ou algum trauma, algum sangramento, né, de origem... Perde muito sangue? Exato. Pode ser de origem traumática, né, de origem tumoral, que o animal perde muito sangue, fica severamente anêmico de forma aguda e ele precisa de sangue para ser reposto. E aí a Ana Maria Cavalcante pergunta, existe algum risco para o pet que recebe a transfusão e para o doador? Existe um pequeno risco controlado. O animal que recebe a transfusão, ele já está sob risco, né? Se ele está recebendo a transfusão, ele está severamente anêmico, já é um animal que tem, né, um certo risco, mas o procedimento de transfusão, ele é um procedimento controlado, os riscos são mínimos, existem monitorações que devem ser feitas, né? O animal pode ter alguma reação à transfusão, mas isso é feito num ambiente hospitalar, com tudo controlado, monitorado, e esse risco é mínimo. O animal que doa o sangue, a doação em si não oferece risco. Apenas a sedação, que às vezes é necessário para esse animal ficar quietinho e poder doar o sangue, aí sim também existe um pequeno risco inerente à sedação, mas é um risco mínimo controlado. Essa era justamente a pergunta do Eduardo Silva. Ele pergunta como é feita a transfusão e se o animal precisa ser anestesiado. Então ele precisa ser sedado para... O animal que vai receber, geralmente ele já está mais quietinho, né? As condições de saúde dele abatido, não né? estão favoráveis, ele é mais quietinho, geralmente não precisa ser sedado, nem deve ser sedado. O doador, se ele é mais ativo, às vezes os animais nem precisam ser sedados. Se o doador é quietinho e vai permitir que seja feita a coleta de sangue, ele não é sedado. Mas alguns podem precisar ser sedados. Pergunta da Antônia Pereira. Existe tipo sanguíneo para animal? Existem vários, né? Os animais têm os seus próprios, gato tem os seus tipos sanguíneos, cachorro também, são vários, diferente da gente, né? Cachorro difícil encontrar compatibilidade? Não é tão difícil, mas tem que ser feito aquele teste de reação cruzada, né? Tem que testar o doador com o receptor para ver se é possível, se eles são compatíveis. E aí, a pergunta justamente da Juliana Alves, ela pergunta se cães podem doar para gatos ou vice-versa? Não, são espécies diferentes. Sempre a mesma espécie. Espécie diferente. Pergunta interessante do Carlos, acabou de chegar. Quais os requisitos para um animal ser doador de sangue? Precisa de jejum? Porque as pessoas precisam de tem uns requisitos, o peso mínimo. Exato, o peso, a idade. Então é interessante que não seja um animal muito pequenininho. A quantidade de sangue que a gente consegue retirar desse doador, ela é proporcional ao peso. Então, gatos, a gente pede para ser um gato de 5 quilos, mais ou menos. Né? Não adianta ser um gatinho de 3 quilos que vai tirar uma quantidade muito pequenininha. Tem que ser jovem, não pode ser muito filhote, nem muito idoso, né? Não pode ser doente, tem que ser um animal saudável, que não tenha doenças transmitíveis pelo sangue, por exemplo. Precisa de jejum, ele pergunta ainda, ou não? Só se for sedado, né? O animal que vai ser sedado para fazer a coleta, é interessante que ele esteja em jejum, porque a sedação traz náusea. Tem mais risco dele passar mal. Exato. A pergunta do Henrique Menezes era também nessa linha, se eu quiser que meu animal seja doador, quais os requisitos? Mas a gente vai um pouquinho além. Se ele quiser que o animal seja doador, existe um registro, por exemplo, ele registra o animal ou ele vai lá, a qualquer hora ele pode ir lá? Um hemocentro, né, um centro onde vai ser feita essa coleta e seu animal vai passar por uma triagem. Né? Vamos ver se esse animal preenche os requisitos, se ele tem o peso adequado, a idade adequada, a condição de saúde adequada para ele ser um doador. E esse é um procedimento comum? Hoje a transfusão de sangue em animais é uma coisa que se faz bastante? Sim, ainda bem, né, que já existe a transfusão, não é? E ela socorre imediatamente o animal que tem essa anemia, que precisa desse sangue. Então,
procedimento está disponível e bem utilizado tem grande valor. E falta informação para as pessoas sabem que podem doar, que precisam doar? Às vezes não é muito divulgado, né? Os bancos têm um nível bom de armazém? Às vezes sim, às vezes não. Ocorre como nos humanos, né? Tem épocas que os bancos têm o estoque e tem épocas que não têm o estoque. Então é sempre bom, né, alertar que os animais também fazem doação e também quando se precisa de forma imediata. Então é bom sempre, né, favorecer a doação de sangue para esses bancos terem um estoque. Nos hospitais de escola, que a senhora falou que às vezes tem bancos de sangue, os hospitais de escola, eles oferecem isso gratuitamente? Depende. Talvez não seja gratuito, talvez seja subsidiado, com um baixo custo, não é? Mas só de existir esse recurso já é bastante favorável, né? Em outros hospitais também existem hemocentros particulares. O importante é que já existe esse recurso e quando ele é necessário, ele salva uma vida. Então é muito importante ter. Ótimo, muito obrigada pela presença e pelas explicações. Eu que agradeço. Até a próxima.